Olá pessoal da eletrônica, tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula 18, dando continuidade na matéria de amplificador, né? Só que hoje a gente vai falar um pouquinho, dar uma base do que é o amplificador diferenciador. A gente vem aí numa série de amplificadores, né? Dando uma ideia do que são, e hoje então a gente fala sobre amplificador diferenciador. Pois bem, vamos lá. Nós temos aqui então o esquema elétrico, né, de um amplificador diferenciador. A gente tem aqui uma tensão de entrada, né, positiva, uma outra tensão negativa. Aqui entrando, né, no nosso Q1 uma entrada positiva e entrando no nosso Q2 uma entrada negativa. Aqui dois resistores limitadores, né, e nós vamos ter aqui, né, uma saída, tá? Um Vout aqui, perfeito? Bom, como introdução, um amplificador diferencial, ou diferenciador, né, é um tipo de amplificador eletrônico que multiplica a diferença entre duas entradas por um valor constante, que a gente chama de ganho diferencial. Um amplificador diferencial é o estágio de entrada na maioria dos amplificadores operacionais. Dadas as duas entradas, né, que a gente chama de Vin e Vin, né, Vin positivo e Vin negativo, um amplificador diferencial perfeitamente simétrico, ele dá uma saída chamada Vout. E esse Vout é dado por uma fórmula, que seria AD V mais in menos V menos in. É o nosso resultado, que nada mais é do que eu falei aqui em cima, né? Que a gente faz a diferença entre as duas entradas, está aqui, né? E a gente tem multiplicado aqui pelo ganho, e a gente vai ter a nossa saída, ok? Bom, ainda na introdução, a gente tem o nosso AD, que é o ganho de modo diferencial, né? Que a gente viu na fórmula passada. E os amplificadores práticos, né, eles nunca são perfeitamente simétricos, né, como na teoria. O que significa que o amplificador produz uma tensão de saída, mesmo que as duas entradas tenham o mesmo potencial, que a gente chama de modo comum. O ganho de modo comum, né, que a gente chama de AC, né, o A de ganho e C de comum, ele é dado por essas duas fórmulas aqui, ó. Eu tenho, né? Na verdade são duas fórmulas e a gente faz aqui a inversão, né? dos componentes. Aí eu tenho a fórmula principal, que é Vout, né? Nosso V de saída, ele é igual a nosso ganho comum, né? Vezes o nosso I mais, vezes o nosso I mais, né? Entrada Vin, né? Digamos assim, mais o nosso V em menos dividido por 2. Se a gente mexer nessa fórmula para a gente obter o nosso ganho comum, né, a gente vai ter que a fórmula fica dessa maneira. AC igual a 2 vezes, né, o valor de saída dividido por Vin mais, né, mais aqui o Vin menos. A fórmula ficou, né, mais adequada para a gente encontrar o nosso ganho comum, ok? Bom, em razão, né, de rejeição de modo comum, é comumente definida como a razão entre o ganho de um modo diferencial e o ganho de um modo comum. Então a gente dá a nomenclatura, né, de CMRR, que nada mais é do que a divisão, né, dos dois ganhos, né, que é o AD dividido por AC. Perfeito? Um amplificador diferencial é uma forma de circuito mais geral do que o amplificador, né, com uma única entrada, pois ligando uma das entradas do amplificador diferencial à massa,
temos como resultado um amplificador de uma saída. Então, ele tem mais opções. Então, os amplificadores diferenciais, eles são encontrados em muitos sistemas, né, que utilizam realimentação negativa, onde uma entrada é utilizada para um sinal de entrada e a outra para o sinal de realimentação. Uma amplificação comum é um controle de motores ou uma aplicação comum, né, digamos assim. Ela é comum no controle de motores ou servomecanismos, assim como para aplicação como ampliação de sinais. Em eletrônica discreta, um modo comum da interpretação dos amplificadores diferenciais é a saída longa, que é muito utilizada como elemento diferencial na maioria dos circuitos integrados de amplificadores operacionais. Se a gente fosse criar um circuito amplificador diferenciador, né? Como a gente pode ver aqui na figura, nessa figura, para criar um amplificador diferencial, basta montar um amplificador inversor, que a gente já viu em aulas passadas, e substituindo o resistor de entrada, né, o R1, por um capacitor. Então, basta a gente fazer essa substituição aqui, né, do resistor por um capacitor. Se a gente fosse resolver esse circuito, né, para poder montar, ficaria da seguinte forma, né? Como sabemos, a malha de realimentação do amplificador inversor em conjunto com o alto ganho do amp-op fazem com que o terminal inversor apresente a mesma tensão que o terminal não inversor. Então, a gente tem aqui, ó, que o nosso Vn é igual ao nosso Vp, que é igual a 0 volts, que é o terro GND. Com isso, podemos determinar a corrente I, que atravessa, né, o capacitor. Então, fica I igual ao capacitor, que é vezes a derivada de I, dividido pela derivada. A corrente na porta inversora, ela é nula, fazendo a corrente I ser conduzida, né, por um completo, por uma completa, né, por completa pelo resistor. Então, ou seja, a corrente ela flui, né, por completa no resistor. A partir disso, podemos determinar a tensão de saída, que é o VO, que depende da corrente que atravessa. Então, a gente consegue determinar o VO da seguinte forma, né? Que VO é igual a Vn menos Ri, que é igual a menos R vezes o capacitor, né, vezes o C, vezes dV, né, que é a derivada de I, dividido por dt. VO é igual a menos RC, derivada de I, né, dividido por dt. Dessa forma, vemos que a tensão de saída VO do amplificador diferenciador é proporcional à derivada da tensão de entrada VI. Ok? Então, aqui é a derivada da tensão de entrada. Vamos lá. Ok. A constante de proporcionalidade que relaciona a saída VO com a derivada de VI é o ganho do amplificador diferenciador. Quem é o ganho? Esse GF, né, que é igual a menos RC. Então, a nossa saída VO fica GF, derivada da entrada, dividido pela derivada. Note também que podemos escolher valores de resistência e da capacitância C para determinar o ganho do amplificador. Então, a gente consegue fazer a variação desses dois componentes aqui, ó, R e C. Não é comum, mas é possível criar um amplificador diferenciador com um indutor, em vez de um capacitor.
Basta manter o resistor de entrada, né, e substituir o resistor de alimentação por um indutor. Para este amplificador, usando o indutor L e a resistência R, temos a seguinte saída, né, para saída VO, né, para entrada VI. Então, para a gente saber, né, o resultado aqui da saída de entrada utilizando, né, o indutor e o resistor, a gente utiliza essa fórmula, que é o V0, né, o VO, desculpe, igual a menos o indutor dividido pelo resistor, vezes a derivada, né, da entrada do VI, né, que é a tensão da entrada. Aí a gente vai ter o resultado de VO, ok? Bom, aqui tem algumas referências, né, do documento apresentado. Logicamente, né, esse vídeo é introdutório para a gente ter uma ideia, né, do que é um amplificador, né, no caso aí diferenciador. Espero que tenham gostado e até a próxima.